escassez de resíduos, onde a gente tem a mudança climática, a gente precisa falar sobre esses temas. E por isso que a gente decidiu trazer esse tema hoje do desperdício. E o desperdício significa justamente uso sem proveito, ou perda, quando você vai ver o significado no dicionário, né? Então, o desperdício é justamente algo que a gente tem que combater diante desse cenário de recursos escassos, de poluição, de mudanças climáticas que a gente vive. Então, a gente trouxe esse tema de uma forma interdisciplinar para a gente ver cada pessoa que hoje trabalha em uma área, e aí a gente vai ver como esse tema se relaciona, porque o desperdício ele tem que ser combatido em todas as áreas. E aí eu queria começar perguntando, falando para o Luan. O Luan, ele é empresário, especialista em TI e comunicação e sócio fundador da Verde Arbítrio. Luan, como se apresenta o desperdício na área de tecnologia, que é a área que você trabalha? Como você observa esse desperdício, como ele pode ser combatido? Boa noite. Na área de tecnologia, o desperdício ele nasce muito do excesso, né? Então, por exemplo, eu podia citar duas matrizes que a gente pode trabalhar a nível mental para entender um pouco como é que o desperdício se apresenta na área de tecnologia. Primeiro, falha na eficiência energética, né? Muito do desperdício de energia, você usa, por exemplo, o computador em excesso, né? O excesso de uso dos eletrônicos é, por si só, um desperdício energético, né? Deficiência energética. O outro são as soluções de tecnologia que aparecem para exatamente minimizar isso. Então, vamos partir dessas duas matrizes. A nível de excesso, você vê, por exemplo, o uso inadequado dos drives em nuvem, né? Os excessos de arquivos que você não usa durante muito tempo, por exemplo, e-mails que você deixa armazenado lá durante anos e anos e que não faz, digamos, mais vistoria neles. Cadastros, por exemplo, em listas de discussão, em listas de notícias, que você já não tem tanto interesse. É uma pequena coisa, mas você tem que pensar, por exemplo, no seguinte: a nível de armazenamento, todos esses aplicativos que a gente usa em excesso, eles ficam armazenados em nuvem. E a nuvem, ela exige processamento. E o processamento consome mais energia. Então, quando você pensa num simples arquivo que você deixa espalhado no seu e-mail, no seu drive em nuvem, ou mesmo no seu HD, o processamento daquele equipamento ele aumenta e, por consequência, mais energia desperdiçada. Então, esse aí eu acho que é o maior indício que a gente pode ter, assim, de maneira bem cotidiana, de como esse desperdício, né, e essa má gestão da eficiência energética pode gerar grandes impactos. O outro, que eu não posso deixar de mencionar, é que a tecnologia também ela visa solucionar alguns itens que contribuem demais com a eficiência energética, como, por exemplo, a casa automatizada, né? Todo momento, quando você coloca um sensor na sua residência, por exemplo, que controla a luz, a partir da presença de quem está passando, por exemplo, no corredor, ou então um sensor que vai, por exemplo, em determinada hora do dia, fazer a irrigação da sua horta, de maneira controlada e, obviamente, se você puder avançar nisso num sistema de reaproveitamento de água, você está usando a tecnologia e usando recursos tecnológicos para minimizar esse impacto. Então, são essas duas matrizes, que eu enxergo como um ponto de partida para a gente começar a entender como a tecnologia tem esse impacto tanto no meio ambiente como na parte de resíduos. Muito bom, muito bom. Você falou em casa. A casa da gente é um lugar que tem muito desperdício e a gente não percebe, na maioria das vezes, inclusive na própria construção. E aí eu queria falar agora com a Patrícia, que é uma das sócias da Verde Arbítrio também. Patrícia é arquiteta, mestre em engenharia urbana e ambiental. E a construção civil, Patrícia, ela é responsável pelo consumo de aproximadamente de 40% a 75% de matéria-prima produzida no planeta, além dos próprios desperdícios que se tem durante os processos de construção. Segundo dados de 2019, o setor da construção civil é responsável por 38% de todas as emissões de CO2 relacionadas à energia. Então, você como arquiteta e você como uma pessoa que trabalha há mais de 15 anos com arquitetura sustentável,
Como é que você vê essa questão do desperdício na sua área? Né? Como combater? Boa noite, pessoal. É interessante essa questão do desperdício na construção. Quem nunca fez uma reforma, quem nunca passou num canteiro de obras de uma construção de um prédio e viu coisas que realmente assustam a gente, né? Então, desperdício, ou então quando a gente está fazendo uma reforma, que o pedreiro diz, isso tira a diferença tira no reboco. Então a gente tem uma cultura muito de dar um jeitinho, né, aqui no Brasil principalmente, quando esses processos todos eles poderiam ser otimizados, né? Então desde da definição de um projeto, desde o parte do arquitetônico até a finalização, tudo isso poderia ser otimizado. Algumas empresas, né, algumas construtoras, até por questão de normas, elas têm que fazer uma separação de lixo, né, destinação correta. Muitas empresas, elas reutilizam os materiais, reciclam esses materiais da própria obra, mas muitas não, né? A gente tem muita informalidade na construção civil e esses índices aí que a Amanda apresentou mostram muito isso, né? Essa falta de compromisso, tanto com o resíduo que é gerado na construção civil, e é muito. Mas vou puxar um pouco mais para a parte da arquitetura, né? Porque essa cadeia da construção civil era muito grande, né? Então, desde a extração da matéria-prima até chegar no consumidor, passando pela industrialização, pela comercialização, pelo varejo, pelos projetistas, né? Enfim, é uma cadeia enorme e que movimenta a economia de todos os países, porque a construção civil é uma das cadeias que mais gera lucro dentro da economia. E por isso que a gente tem que ter muita sensibilidade para lidar com isso, porque todos os setores têm a obrigação de ter as suas fases otimizadas e mais sustentáveis. Puxando para a arquitetura sustentável, né? Então muitas vezes eu pergunto aos meus clientes qual a opinião deles a respeito de uma arquitetura sustentável. E dentro da visão deles, na ótica deles, eles acham que uma construção que tem energia solar, que tem captação de águas pluviais, que tem um jardim vertical, né? Então, assim, é isso também. Mas todos os processos dentro da arquitetura, eles têm que ter sustentabilidade. Então, imagine se você vai conceber inicialmente uma obra, está conversando com o seu cliente, está visitando o terreno, então você tem que começar o respeito pela topografia, você tem que começar o respeito de você preservar a vegetação que está ali, você tem que respeitar as normas, né, de construção do local. Ou seja, essas coisas básicas que as pessoas têm quando vem uma construção sustentável já era para ser intrínseca, né, já era para ser norma, inclusive dentro da prefeitura já deveria ser uma coisa que fosse normatizada, né? Então, ter captação de águas pluviais, beleza, uma norma. Energia solar, ok, que você também tem que oferecer oportunidades, insumos, para que isso seja possível, né? Mas toda essa questão da arquitetura sustentável, ao meu ver, né, eu trabalho, como a Amanda falou, há mais de 15 anos com arquitetura sustentável. Temos aqui o Alberto, que também trabalha com a gente dentro da Associação Casa dos Sonhos, que a gente colocou a arquitetura sustentável como também um dos pilares, tanto como a educação ambiental, mas mesmo como resposta ao nosso cuidado com o meio ambiente. E lá a gente constrói com tijolo ecológico, com a tecnologia que vem da Itália, uma prensa que nos foi cedida, né, pelo Roberto Mattoni, uma prensa que foi estudada, né, que produz um tijolo muito bom, né, a gente tem construções de 18 anos lá. E aí você pergunta, é possível a bioconstrução? É. É durável? É. É um material que volta ao meio ambiente depois de um tempo de uso do material, volta para a natureza sem causar nenhum impacto. E aí você pergunta, mas é voltar no tempo? Veja só, a gente voltou no tempo, na história, em vários movimentos, que seja no modernismo, que seja no classicismo. Então a história está sempre voltando, experimenta, volta. E esse momento que a gente está vivendo de crise ambiental, a gente tem que olhar para a arquitetura que funcionou, né? Eu lembro quando eu estava na faculdade, na década de 90,
se falava sobre conforto ambiental, aproveitamento dos ventos, da insolação, né? Questões que hoje passam meio paralelo nas decisões quando você coloca uma arquitetura globalizada, quando você traz uma arquitetura que é feita nos Estados Unidos, na Europa, que é outro clima, você traz para cá sem adaptação de materiais, sem adaptação às nossas condições climáticas, sem adaptação à nossa cultura, fica uma coisa meio aleijada, né? Fica uma coisa meio aleijada. Então, para aquelas caixas herméticas com muito vidro, se não é um vidro que faça esse controle de temperatura, como não tem aqui, não se coloca, é um vidro comum. Quando você fecha uma caixa, coloca vidro, precisa de quê? De muita refrigeração e ar-condicionado. Aí você está impactando cada vez mais. Então, seria mais uma reflexão, né? Para onde nós vamos com todo esse consumo, né? A arquitetura tem muitos movimentos aí que estão tentando levar o homem próximo à natureza, porque quando a gente ama algo, a gente não destrói, não é verdade? Então a gente tem o design biofílico, a gente tem a própria neuroarquitetura que trabalha a questão das suas sensações, como o ambiente interfere no nosso cérebro, no bem-estar. A gente tem o slow design, que é muito interessante. Faço uma analogia com o slow food, que combate o fast food, né? E que combate essa comida processada, que convida a gente ter uma alimentação mais saudável, sem agrotóxico, né? Então, o slow design é esse convite também, de você desacelerar, de você ter no seu ambiente coisas que estimulem você a ter contato com a natureza, né? Então, materiais que você pode usar, materiais reciclados, você pode garimpar um móvel, você pode colocar materiais mais naturais, locais, né? Respeitar a nossa cultura. Então, assim, fica para os arquitetos, fica para a gente que está aqui, que todo mundo é um pouco arquiteto, né? Todo mundo gosta um pouco de arrumar a sua casa, de se sentir bem dentro do ambiente. E são essas características e materiais mais naturais, esse voltar para um olhar, uma arquitetura que seja mais regional, que utilize materiais locais, que diminua essa pegada de carbono, de trazer tanto material importado. Então, é um momento que a gente precisa fazer diferença. Nós, arquitetos, precisamos fazer diferença nessa produção, porque em todo o tempo a arquitetura se mostrou presente, em todos os movimentos, que seja no clássico, no moderno, no pós-moderno. E esse momento agora é um momento de frear, seguir o slow design e repensar toda essa produção consumista que é colocada dentro da arquitetura. Obrigada, Patrícia. E aí a gente está falando sobre escolhas, né? No caso agora a gente viu sobre escolhas dentro da nossa casa. E essas escolhas passam por atitudes diárias que a gente tem quando a gente escolhe comprar determinado produto em detrimento de outro e como a gente descarta esse produto. Então, em relação a esses resíduos sólidos que a gente tem contato todos os dias, esses resíduos mais comuns, eu queria falar com o Arthur, que é engenheiro ambiental e diretor executivo da Ecoalternativa João Pessoa. Então, o Brasil, ele deixa de ganhar muito dinheiro porque não tem um processo de reciclagem, de forma geral, difundido entre nós, né? entre as pessoas. Então, eu queria que o Arthur falasse um pouquinho sobre a experiência dele enquanto engenheiro ambiental, diretor da Ecoalternativa, que trabalha nessa área de gestão de resíduos. Como a gente pode evitar o desperdício no nosso dia a dia e como, muitas vezes, algo que a gente está jogando no lixo, desperdiçando, ele é dinheiro na mão de outra pessoa. Realmente, o Brasil ele tem um potencial astronômico, financeiramente falando, em relação aos resíduos. Infelizmente, hoje no Brasil, a gente não consegue reciclar em 30% de tudo que a gente gera e consome. E esse montante que não é reciclado, que não é reutilizado, só para vocês terem noção, são 12 milhões de toneladas ao ano, convertidas em reais, se fossem reciclados, se fossem vendidos, daria aí 14 bilhões de reais. Isso são dados da ABEL em relação ao ano de 2021. Se nós reciclássemos tudo isso, teríamos faturado, através da cadeia produtiva da reciclagem, catadores de rua, que são os agentes ambientais primordiais e principais nesse movimento,
cooperativas e grandes centrais de reciclagem que chegam até ao beneficiamento final, o Brasil teria arrecadado aí com a venda, com a compra, com os impostos, 14 bilhões de reais. Então é muito dinheiro que cada um de nós, nas nossas próprias residências, não estamos falando aqui de supermercado, de empresa, não, cada um de nós, nossas próprias residências, estamos deixando de faturar. Claro que eu na minha casa, na minha quantidade reduzida de resíduos, mais que eu separe, eu não vou conseguir fazer a venda. A gente trabalha com venda de recicláveis, assessorando nossos clientes a fazerem a venda de recicláveis deles, e quem compra tem critérios para compra. Então, a gente consegue vender recicláveis para centrais de reciclagem, centrais de resíduos. Por exemplo, eles só fazem a conta a partir de determinada quantidade de 20 bags, 30 bags de resíduo, que são uns sacolões gigantescos de 1.000 litros, na verdade, 1 metro cúbico. Eu não consigo fazer isso na minha casa. Mas aí, já que eu não consigo fazer na minha casa essa quantidade para eu poder vender para uma central de reciclagem, eu faço a minha separação do que eu puder reciclar durante uma semana, por exemplo, porque o reciclado ele é um material que a gente tratar, a gente consegue manter limpo, não vamos ter vetores, não vamos ter acúmulo de insetos, de ratos, outras coisas, porque o que faz a atração disso é o reciclado misturado com orgânico, misturado com reagentes, que transforma-se nisso. Então, eu faço na minha casa junto. Como eu não vou ter um interesse gigantesco em fazer uma venda de R$10, R$20 por semana do meu resíduo, eu faço a doação ao catador de rua. Porque se ele pega 20 da minha casa, pega 20 da casa da Patrícia, 20 da casa da Amanda, aí ele já vai ter uma renda, já vai ter a subsistência dele garantida naquele mês. Então, assim, a reciclagem ela é isso, ela parte da gente como consumidor de essas residências, a gente faz separação. Tem essa visão socioambiental e socioeconômica, porque a gente vai estar ajudando alguém ter renda com isso, mas realmente não consegue vender para as cooperativas. Então, o que acontece? Esse catador que pega na nossa casa com a legislação, ele junta na casa dele, ele junta no barraco dele, que é a realidade do Brasil. E o que acontece? Ele vende para um sucateiro intermediário, que tem um espaço maior. Ele vai juntando. Para ficar bem mais detalhado. Eu conheço um senhorzinho sucateiro que ele junta na frente da casa dele um bairro periférico. Você já deve ter visto algum bairro por aí. Vai ter lá geladeira, bicicleta velha, cadeira velha, lá. Ele faz tanto compra e venda para quem vai lá deixar um quilo de cobre, um quilo de alumínio, como ele também recebe por doação e catação na rua. Tem uma central de sucata intermediária maior que deixa lá a caçamba estacionária. São caçambas equivalentes a um caminhão baú, por exemplo. Depois de uma carreta e sai na estrada dela. Essa reciclagem intermediária deixa a caçamba lá vazia. Esse senhorzinho passa 1 mês, 2 meses, junta e enche a caçamba e faz a venda para a central por R$2.800, R$3.000. Então, vendeu. Pasmem, essa mesma caçamba que a central comprou do senhorzinho por R$2.000, R$3.000, ela é vendida com a siderúrgica, com já um metal tratado, mas o mesmo peso, a R$18.000. Ah, mas coloquei que o senhorzinho do bairro não vende para R$18.000. Ele não tem carreta, ele não tem estrutura para juntar toneladas e toneladas. Então, assim, para vocês verem a noção do resíduo, o valioso que ele é. Para mim, eu juntei 1 quilo de PET, 1 quilo de ferro leve, 1 quilo de cobre, para mim não serve de nada. Eu coloco na rua lá, um catador qualquer pega, junta por uma semana, junta por um mês, vende por R$2.000 uma reciclagem intermediária. Essa reciclagem vai e vende por R$28.000, R$18.000 para o siderúrgico. Vocês verem a valorização do resíduo reciclado no comércio brasileiro. Então, claro que a siderúrgica ela paga milhões de impostos, ela tem empregados, ela tem escavadeira, tem carreta, então justifica esse aumento, essa inflação. Mas só para ter noção que a gente não tem lixo, a gente joga dinheiro fora, literalmente. Aterro sanitário vai ser a pauta daqui a pouco, né? Vamos falar. O nosso aterro sanitário metropolitano, ele já chegou no limite da vida útil dele. Vai ser feita uma nova implantação, um aumento, expansão. Por quê? Aterro sanitário não é para receber reciclado. Aterro sanitário, no limiar do seu projeto, ele é para receber resíduos de rejeito. Nem orgânico é para receber. Só que a gente lota aterro sanitário com reciclado. Um aterro sanitário que é projetado uma vida útil de 20 anos, com o crescimento populacional e a descarte correta de reciclado do aterro, a gente tem um aterro que era para funcionar por 20 anos, foi por 10. Então,
causa outro impacto ambiental. Mas acredito que eu já respondi a Amanda em relação aos recicláveis. O Brasil hoje deixa de faturar 14 bilhões de reais ao ano, 12 milhões de toneladas que não são reciclados. Qualquer um pode, de alguma forma, ajudar um agente ambiental, que é o catador de recicláveis ali, juntando na sua casa. Não precisa jogar para o carro do lixo coletar, porque vai para o aterro de forma irregular. Então, assim, a gente consegue fazer essa parte. Não precisa... Coca-Cola colocou ecopontos aí no supermercado, a Coca-Cola está fazendo a parte dela. Certo. Mas por que a gente não pode fazer essa parte? Por que eu não posso fazer um ecoponto no meu quintalzinho ali, juntar o máximo que dá e já dá para um catador de rua para também ajudar na subsistência dele? Então, assim, o lixo é nosso. Aqui você tem vivência europeia aí, né? Já viajou para fora, mas você sabe que em algumas cidades europeias nem carro do lixo existe. Você tem a obrigação de pegar o seu lixinho, andar 2, 3 quadras, encontrar o primeiro ecoponto próximo e deixar lá. Por quê? Se eu compro uma roupa, a roupa é minha, se eu uso até ela rasgar mais que isso aqui e eu vou jogar fora, ela ainda é minha. Então eu não vou colocar na rua para a prefeitura coletar. Então eu tenho a minha obrigação de saber para onde ela vai parar. Então, assim, são algumas coisas que a gente precisa realmente evoluir muito enquanto sociedade, enquanto mentalidade ambiental, para poder que o Brasil realmente chegue aí nos patamares que ele precisa chegar para ter um futuro um pouco melhor. Obrigada, Arthur. Inclusive, isso está na lei, né? Responsabilidade compartilhada, está na Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Então, é lei isso da gente se preocupar com o nosso resíduo. E você falou aí sobre a questão do aterro, e eu acho importante destacar o que é o conceito lixo zero, que é justamente a gente destinar somente 10% para o aterro sanitário. Então, a gente consegue fazer isso através de uma consciência ambiental de escolher materiais que sejam recicláveis, de direcionar corretamente os nossos resíduos de uma forma geral. E a gente falou sobre os resíduos recicláveis agora, só que existe um tema que é muito sensível, no sentido de importante mesmo, que é a questão do desperdício, voltado aos alimentos. O Brasil ele desperdiça por ano cerca de 27 milhões de toneladas de alimentos. Então, a gente tem até difundido no Brasil essa questão da reciclagem, não, logicamente, o quanto deveria, por conta dos números que você trouxe, mas a gente tem ainda uma barreira muito grande, um estigma muito grande voltado aos resíduos orgânicos. E aí, a gente trouxe a Jéssica para falar hoje. A Jéssica é engenheira ambiental, sócia fundadora da Reutilixo. A Reutilixo, ela chegou agora em João Pessoa, está chegando, na verdade, na área metropolitana de João Pessoa, para começar um ciclo benéfico no meio desse ciclo maléfico que a gente vê de consumir e não descartar corretamente, né? Então, como é esse ciclo que vocês estão implementando aqui, Jéssica? Bom, boa noite, gente. Obrigada, Amanda, pelo convite. Como a Amanda falou, né, a questão do resíduo orgânico é bem complicada, assim, porque Arthur comentou sobre os resíduos recicláveis e, assim, ele tem um valor. E a questão do resíduo orgânico não tem esse valor monetário, né, para fazer a venda desse resíduo não tem como. Mas ele na forma bruta não tem valor. Porém, após a compostagem, esse processo de compostagem, que ele pode ser reciclado, né, pela compostagem, e ele tem sim esse valor. Então, o resíduo orgânico, Arthur estava falando sobre o aterro sanitário, que já era para funcionar durante 20 anos, só tem 10 anos. O resíduo orgânico ele é 50%, em média, do nosso resíduo geral, né? Que era para ser só rejeito, acaba que metade ali vai também o resíduo orgânico. E quando se vai para a zona rural, esse valor é maior ainda. Então, a ideia é tentar fazer ao máximo a compostagem. A compostagem pode ser tanto em casa, você pode fazer de forma caseira na sua casa, através de minhocários. Também tem a compostagem na questão de comunidades que fazem, bairros que se juntam, a questão de compartilhar, né? Tentar fazer de forma que fique viável esse volume para fazer a compostagem. As escolas também produzem essa compostagem e, como a Amanda falou, né, agora a gente está tentando implantar a Reutilixo, que são empresas que também buscam fazer a coleta desse orgânico para gerar o adubo e, através disso, fechar o ciclo do resíduo orgânico, que é pegar esse resto de comida, também questão de folhagem, resto de polda também, fazer esse processo da compostagem e fazer com que
o que iria para o aterro iria gerar um volume muito grande ali no aterro, ia diminuir a vida útil do aterro, volte para a natureza de uma forma, tem uma qualidade, né, vira um adubo, um substrato de muita qualidade, e aí seja usado, por exemplo, na plantação de hortaliças, e faça com que essa hortaliça volte para o nosso prato, então feche esse ciclo. Então, é um resíduo ainda muito complicado, muito delicado, porque não tem um valor monetário na forma bruta dele, mas, em compensação, ele tem um valor muito importante na questão de você saber aproveitar aquele resíduo, né? Fazer o manejo correto e fazer com que ele volte de uma forma ambientalmente correta para a gente, além também da questão da cidadania também, de você fazer com que o gasto com a questão do aterro, a questão do transporte dos resíduos para o aterro seja menor. Então, tentar usar a questão da reciclagem, tanto dos recicláveis, realmente, né, como papel, alumínio, que já é bem difundida, também tentar implantar na cabeça das pessoas que o nosso resto de comida também pode ser reciclável. Então, tentar implantar, né, na cabeça das pessoas sobre isso. Escolhas na destinação dos resíduos, mas antes de chegar no resíduo, a gente faz escolhas na hora de consumir também. Então, a gente trouxe hoje a Tati, que é engenheira química e idealizadora da Botanicals Care, que é uma empresa voltada para um consumo mais responsável nessa área de beleza. Então, Tati, você como empresária, como é que você trata essa questão do desperdício nas suas escolhas para produzir os seus produtos? Boa noite, obrigada pelo convite. Então, o cosmético natural em si, ele não é só uma ideologia de um produto, né? Tem a preocupação de você escolher a matéria-prima, que é natural, ela é biocompatível, ela é biodegradável, né? O produto em si. Aí tem a questão também, essa matéria, se é ela, a extração dela, se é de uma forma controlada, que respeite o meio ambiente, né? Aí tem a questão da embalagem também. Então, quando o cosmético em si, natural, ele tem toda essa preocupação. A extração daquela matéria-prima, a escolha da matéria-prima, a escolha da embalagem, né? Então, como vocês, né, passaram e falaram, a questão da reciclagem, né? Principalmente hoje, no consumo comum do cosmético, a maior embalagem que mais é utilizada é o plástico, sendo que nem todos os plásticos são recicláveis, né? E muitos ainda das empresas não utilizam os plásticos recicláveis, né? E as pessoas também não têm a consciência ainda de descartar corretamente. Tem toda essa política. Então, assim, no caso, eu optei, né, eu vi que estava muito desenfreado essa questão. E aí eu fui estudar mais sobre a cosmetologia natural. E quanto isso, embalagem, eu sempre procuro utilizar algo que não degrade o meio ambiente. Então, as minhas embalagens, os produtos são à base de vidro, né? Apesar da reciclagem do descarte, vai ser 1000 anos, mas assim, você pode usar, quando eu falo aos clientes, para reutilizar, né, do vidro. Hoje também existe o plástico biodegradável, né, que ele tem biocomponentes que, em contato ao meio ambiente, com ar, umidade, micro-organismo, vai ali decompor, né, e eles, assim, em torno de 180 dias, que você faz, na verdade, uma compostagem com ele, né, e também o papel, que hoje a gente tem vários tipos de papel, um papel mais duro, mais fortificado, mas que, assim, é fácil de descartar, de reutilizar, de reciclar. Júlia é engenheira ambiental, pesquisadora do Centro Nacional de Pesquisas em Bioeconomia da Irlanda e doutoranda em Engenharia de Biosistemas também na Irlanda. Então, Júlia, com essa tua experiência lá fora, como é que o mundo tem tratado essa questão do desperdício, de um modo geral? Olá, Amanda. Obrigada pelo convite e parabéns à Verde Grafite pela iniciativa. É um tópico muito importante. E essa sua pergunta foi muito pontual, porque você perguntou como o mundo vem tratando o desperdício. E isso eu posso dizer,
não existe tanto investimento em diminuir o desperdício. Na verdade, o investimento maior é em valorizar o resíduo. Só que existe um problema nisso. E esse é o problema que a gente vem discutindo dentro do nosso instituto. Que o problema é, agora, como a Jéssica falou, aqui no Brasil ainda não existe uma forma tão rentável de tratar o resíduo orgânico. Lá na Europa existe um investimento de que até 2050 tudo vai ser de bioeconomia, ou seja, tudo que a gente tem que é feito de produtos ou matéria-prima fóssil, até 2050 vai ser de matéria-prima biológica. Isso para reduzir as emissões de combustíveis fósseis. Porém, e dessa forma existem várias tecnologias, como por exemplo, bioplástico. Existem milhares de tecnologias para produzir bioplástico através da casca de batata. No nosso instituto a gente tem uma tecnologia que é pioneira na União Europeia, que é a produção de bioplástico a partir do efluente da indústria de laticínios, que é um efluente ácido que tem que ser neutralizado antes de ser descartado. Então eles conseguiram valorar de forma extrair o ácido lático e fazer um bioplástico a partir disso. E também existem produtos têxteis que estão sendo feitos a partir da bactéria presente no cogumelo. E o próprio biocombustível, que já é muito comum e muito visto. Porém, qual é a parte sensível nisso? Não existe um limiar para dizer até onde isso é sustentável. Porque a gente vive num modelo econômico que ele é voltado ao consumo. Então, eu jogo a pergunta para vocês. Se existe um bioplástico feito do bagaço da cana-de-açúcar e esse bioplástico começa a ser mais rentável do que a própria açúcar ou o próprio etanol, vocês acham que a cana-de-açúcar vai ser produzida para o açúcar ou para o bioplástico? Então, no final, a gente não tem esse controle ainda de como é que a gente vai saber. E, exatamente, sem contar que outro agravante é essa impulsionada que a União Europeia deu em acelerar a bioeconomia. Eles têm esse interesse de, em 20, 25 anos, tudo vai ser bio. Isso tem um reflexo muito forte no hemisfério sul, principalmente no Brasil, América Latina, África, porque nós somos produtores de materiais, de matéria-prima agrícola. Então, a outra pergunta vai: esse ano foi o ano que mais se vendeu para a Europa de produto agrícola no Brasil. E é o ano que tem 30 milhões de pessoas passando fome. Então, essa valoração tem um perigo. E o que a gente vem focando na nossa pesquisa é mostrar que a maior parte do impacto ambiental está na parte da produção. Ele não está na parte do tratamento do resíduo. Ele está na parte da produção desse produto antes de virar um resíduo. Então, se a gente quer diminuir emissões, a gente não pode estar pensando só em como vai tratar esse resíduo. A gente tem que estar pensando em como a gente vai fazer com que ele não exista. Óbvio que existe aquele não evitável, como a Jéssica comentou, existe no próprio resíduo orgânico, existem sementes, existem cascas, coisas que naturalmente vão ser um resíduo. Mas 70% do que a gente descarta de alimentos, por exemplo, é completamente evitável. Então, a gente realmente tem que focar na consciência e hoje em dia, inclusive, antes eram os 3 R's, hoje em dia adicionaram alguns R's nesses, 7. E começa com repense e recuse. E isso é muito sensível, porque vai de contraponto ao modelo econômico, porque a gente quer produzir para vender, para lucrar. Então é muito difícil esperar que as indústrias
queiram nos convencer a consumir menos. Elas querem nos convencer a consumir mais. Então, cabe a nós ter a consciência de que a gente tem que fazer isso. Fique de olho aí nessa questão da tendência, né? Tendência, quem faz é o mercado, né? Tendência na moda, tendência na arquitetura, né? Então, de fato, a gente tem que pensar o que realmente você precisa, o que realmente lhe representa. A moda passa, né? Mas está levando os nossos recursos naturais com ela. Então, a gente não precisa seguir moda, a gente não precisa seguir tendência.